Rap TV está no ar com a nossa nova edição do quadro Acerca. A gente veio aqui hoje na Boia Fria para receber a talentosíssima diva Carol de Souza. Nossa, diva é bonito. Obrigada. Satisfação, Carol. Minha também. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. E antes de começar a entrevista, parabéns pelo novo trabalho, tá, macho? Tá, né? Tá, verdade. Aceito. Concordo. Então, roda a vinheta e vamos para mais uma entrevista do canal. Começando então a entrevista, Carol, eu queria fazer um paralelo entre antes da sua carreira, o começo ali de tudo, com um pouco desse disco, né? Porque eu vi que em outras entrevistas suas, você fala que ficou 10 anos num hiato ali, né? Que, enfim, não queria fazer música, enfim, tava com outros projetos. E nesse disco você fala que, como posso dizer, você usa a arte para estar destilando, né, mostrando o ódio que você guardou consigo mesmo, né? Quero saber isso de você. Durante esses 10 anos, como é que foi para estar expressando esse ódio, sabe? Eu fiquei 10 anos sem cantar, mas não 10 anos longe de hip hop, assim, né? Sim. Eu tava sempre ali, eu sempre fui muito intrometida, desde adolescente, a fazer as coisas, assim. Então, eu tive lá meu grupinho de rap na adolescência, que foi maravilhoso, assim, lúdico, você poder fazer o que você ama na adolescência. E aí, quando eu parei, eu não achava que aquilo podia ser a minha profissão, podia ser, sabe, algo que me sustentasse de verdade. Era difícil você ter um MC no Brasil de sucesso real, porque isso tem 15 anos atrás, então era difícil, assim, não tinha o que tem agora. Tinha Racionais, tá aí e olha lá. Então eu precisava estudar, terminar os estudos, aí você fica naquela de sua família quer que você faça uma faculdade, você tem que estudar, você tem que ser alguém, né, numa profissão normal ali, normalizada. Então eu fui estudar, fui fazer curso de moda, fui fazer as coisas que eu achava, outros cursos que eu achava que tinham a ver ali com o que eu fazia, porque eu sempre tive essa paixão, sempre gostei de música e de moda. E aí, nesse período todo, até eu voltar a cantar, foram 9 anos, quase 10, né? Não, 9 anos e pouco. E eu só voltei a cantar, que é uma coisa que eu sempre amei fazer, mas que eu achava que não ia, eu não tinha esse grande sonho. Tipo, eu gosto de cantar, mas eu não pensava, vou ser uma MC de rap, isso vai me dar dinheiro, vai me levar pro mundo. Não, eu fazia porque era legal com as amigas, muito adolescente, ali tinha 16, 17 anos. E quando eu voltei, eu já era uma mulher adulta morando em São Paulo, já tinha largado Curitiba, já tinha vindo pra cá pra trabalhar, pra correr atrás dos meus sonhos, pra evoluir na vida. E aí, o meu ex-namorado, na época, ele era amigo da Flora. A Flora tava precisando de uma backing vocal, ele me indicou. Então isso foi assim, foi num estalo. Então entramos eu e uma outra garota, que é a Pamelosa, que também é uma MC. As duas fazendo backing vocal pra ela. E isso foi muito legal pra mim, assim. Isso foi, acho que em 2010, 2010. E foi muito especial, assim, porque ela já era um acontecimento, ela tinha acabado ali de lançar a mixtape dela com Stereo Dubs, né, que aquele disco é lindo, e eu pude fazer parte desses shows, assim, do começo, então isso agregou muito na minha vida, mas, assim, em pouquíssimos meses, nesse tempo todo, fazendo ali um trampo com ela, eu já falei, eu quero fazer o meu, eu quero isso pra mim também, eu não vou ficar aqui com alguém o tempo inteiro, eu preciso fazer as minhas coisas, assim. Então, em 3 meses eu já lancei a Rap Cheio de Amor. E você falou agora sobre moda, né? E dá pra notar que no seu disco, você traz essa questão da moda, de trabalhar a estética, né? Além da estética musical. Eu queria saber isso de você, né? Como é que é misturar esses dois universos, esses dois conhecimentos que você tem na arte, na sua música, e de que forma isso aí também é bom para estar trabalhando autoestima e tudo mais? Depois que eu terminei moda, eu achava que eu tinha feito a escolha errada, sabe? Porque o que eu conhecia de moda era aquela moda tradicional, aquele mundinho fashion de mulheres magras, brancas, capas de revistas, esqueléticas e tal, e eu não concordava com aquilo, mas também eu não sabia que eu me sentia tão desconfortável, sabe? Então, por isso acho que eu bandiei pro rap também naturalmente, acho que fazia mais sentido pra mim.
Mas o meu gosto por street, acho que de todo mundo do hip hop, na verdade, vem desde o começo. A estética, a moda, ela sempre teve na nossa música, ela sempre teve no break, ela sempre teve no Run DMC, com agasalhos da Adidas. Isso tá lá nos anos 80, nos anos 70, na raiz de tudo, assim. E eu acho isso muito maravilhoso, assim. Eu não posso ver um agasalho, eu já falo, gente, é tão hip hop isso, assim. É tão, sabe? Você quer fazer parte daquele clube, assim. E aí, muito depois, eu consegui exercitar isso em mim e posteriormente no Rimas e Melodias. Sim. Porque o Rimas, a gente deu uma atenção muito linda, assim, muito especial para a parte estética, porque a gente sabia que a nossa música tinha um peso gigantesco, mas que a gente poderia fazer arte também na vestimenta e não ficar só nas nossas músicas, né? Já que as duas coisas caminham juntos e para todas nós isso fez muito sentido. Então, a gente tinha uma sensibilidade, assim, nessa hora, né? Então eu caçava referências para, de repente, o show de lançamento, algum show, assim, todos, na verdade, né? E aí a gente tinha, dos 20 grupos que o Rimas e Melodias tem no WhatsApp, a gente tinha um específico para falar das nossas roupas, né? O grupo de styling. Para que isso ficasse bonito, para que a gente comunicasse de alguma forma além da música, sabe? Que as pessoas olhassem e vissem, encarassem aquilo que também não é nada de novo, porque o Run DMC já se vestiam iguais, parecidos, os Jackson 5, sabe? As Supremes, isso é só você renovar uma fórmula que já deu muito certo, assim, a gente trouxe pra gente. Falando um pouco sobre sua construção musical, Carol, é muito louco que, tipo assim, quando eu vejo o seu trampo, você vai fora tipo, principalmente também quando você surge, né? Você vai fora um pouco do que era esperado, né, dentro do cenário machista do que é o rap, da mina que só canta o refrão, do que só faz o melódico, do que, enfim, tá ali só pra cantar. Você sempre veio ali mais firme nas rimas, né? Você sempre botou sua identidade desde quando surge, né? Quero saber como foi essa construção sua como MC, sabe? Pra tá vindo dessa forma, fora do que era exigido, querendo ou não, né? Nossa, isso me traz uma lembrança de um grupo, eu não lembro nem o nome mais, porque eu era muito pirralha mesmo, tinha uns 14 anos, eu fui pra Blumenau ver um show de rap, passar um final de semana, lá em Santa Catarina, e tinha um grupo de rap de uma galera lá de Santa Catarina mesmo, e uma menina no grupo, e essa menina me chamou muito a atenção, primeiro porque ela cantava de pantufa, e eu achei aquilo muito maravilhoso na época, era legal de ver, e porque ela tinha uma única frase na música que me chamou muito a atenção, que ela falava que ela não queria ser só backing vocal. Ela falava isso, assim, ela falava back vocal até. E aí, quando eu vi aquilo, eu, adolescente que fazia rap, eu falei, sim, é isso, a gente não pode só fazer o refrão. Então, assim, eu tenho isso desde os meus 14 anos, muito porque eu vi uma pessoa falando isso. Às vezes você não para pra pensar, mas alguém fala, você fala, é isso, eu penso assim, eu não sabia expressar isso. Então, eu trouxe isso pra mim, sabe? Eu sempre fiquei com isso latente em mim, assim. E tem o fato de eu não ser uma ótima cantora também. Eu sou um Kanye West da vida, eu engano muito bem, sabe? Eu acredito, eu sou confiante, então eu dou uma maquiada ali, eu tenho um tom que eu considero um pouco chatinho, muito agudo, então eu não posso ficar abrindo voz e cantando mirabolâncias, porque eu ainda não sei. Se eu estudar, lógico que eu vou me desenvolver, vai ficar maravilhoso. Mas o que eu sei fazer de melhor? Onde eu me encaixo melhor? Na rima, principalmente nas rimas agressivas. Então eu falei, bom, é aqui o meu lugar de conforto, eu vou me lapidar nisso aqui, eu vou me dedicar nisso aqui. Sou reset no seu jogo, bucetas no topo, me chame minhas notas de sente o grave nas caixas, som tá batendo, se tá tenso relaxa, só uma dose do que eu penso. Falando um pouco sobre, ainda tá sobre a sua origem, Carol, mas num outro aspecto. Você veio de Curitiba e você é uma mulher de pele negra, vindo de uma cidade do sul do país, né? Como é cantar rap ou ou ser MC numa região onde é majoritariamente branca, tá ligado? Sim. Tipo, teve um racismo em si, você sofreu mais, né, do que... lógico que São Paulo existe, em outras regiões não existe, mas lá você sentiu essa parada mais presente? Lá em Curitiba é muito punk ser preto, é muito difícil, no sul, no geral, né? A colonização é toda europeia, as pessoas são sempre mais claras e esse assunto é super delicado e pouco falado lá. E eu também preciso falar que eu já estou em São Paulo há 13 anos, então as minhas experiências em Curitiba são na maioria de 13 anos para trás. Eu sofri inúmeros casos de racismo na minha infância, na escola, na sala de aula, no ônibus, porque eu e a minha mãe somos mais claras, né? Por conta do pai da minha mãe que é italiano. Mas da minha mãe pra trás somos todos bem pretos, pele mais retinta, mais escura. Então, eu sei bem como isso funciona, assim. A cidade te oprime de várias formas. A cidade te oprime quando alguém te olha de cima a baixo,
ou nos casos da minha infância de o pai da amiguinha falar, não, você não vai lá porque, né, a família é preta, pequenas coisas assim na sua vida inteira, dos inúmeros casos que você possa ter sofrido, ou todo mundo queria alisar seu cabelo, ninguém entender porque com 15 anos você escolheu namorar um menino preto, sabe? Essas coisas muito loucas lá. E eu não senti lá, na verdade, um problema de racismo por eu fazer rap, até porque eu andava com uma galera já mais preta lá, porque existe uma comunidade preta enorme lá. Mas quando você sai da bolha, você sente isso. Quando você sai do seu nicho de amizade, você sente isso. Em Curitiba, isso é um dos temas do meu disco, né? Eu falo de colorismo porque em Curitiba eu tinha certeza absoluta que eu era negra. Ponto final. Sou preta, minha avó é preta, meu tio, minha mãe, todo mundo. A gente sabe do pai da minha mãe que é italiano, que a gente não teve muito convívio. Ele era o branco, a gente clareou um pouquinho, porém isso não influencia em nada. A gente passa as mesmas situações, os mesmos problemas e as mesmas celebrações de sermos pretos também. Porém, quando eu vim pra São Paulo, e eu era mais escura criança também, isso é muito louco, muito mais escura. Eu clareei, fiquei fosca, adulta. E quando eu vim pra São Paulo, comecei a ouvir umas coisas que não faziam sentido pra mim, que eram novas, que era assim, mas você não é tão preta, você é morena. E aí eu ficava assim, sabe, quando você fica, fica igual a Nazaré calculando, assim, você fica... E várias vezes isso aconteceu comigo, e de pessoas postarem no Facebook e tudo mais, ou então quando eu cantasse qualquer coisa, não, que eu sou preta, não sei o que, a pessoa, mano, você não é preta, você é mulata, você é morena, você é parda, você é qualquer coisa. Aí eu falei, calma aí, verdade, eu não sou escura, não é que eu não sou preta, eu não sou escura, então como é que eu falo isso sem parecer problemático e pejorativo, e nem ser chato? Mas isso é um tema da minha vida, posso colocar isso numa música. Falei, isso precisa estar na minha música, porque muita gente no Brasil é que nem eu, tem inúmeras misturas, principalmente de italianos, dos povos aí que vieram aqui pestear, misturar, encher o saco, né, no que tava maravilhoso. E eu sou o resultado disso, então assim, eu não podia chegar e falar agora dos 2000 pra cá, que todo mundo falou, eu sou preta sim, parou de alisar o cabelo, não sei o quê, e achar isso maravilhoso agora, só agora, entende? Então eu precisava olhar pra minha parte branca, pra minha parte preta, e fazer disso uma celebração, fazer disso algo bonito pra mim, e não ser um problema, porque sempre é um problema. Ser preta era um problema, daí agora sou branca é um problema. Então, na verdade, as pessoas têm muito ódio pra mim, desde sempre. Esse seria até o tema da próxima pergunta, que era sobre exatamente esse tema do que você traz, né, da birracialidade e do colorismo, né? Tem até se eu não me engano, tem até uma entrevista do pai da Beyoncé, que ele fala, né, que se a Beyoncé tivesse a pele mais escura, ela talvez não teria o mesmo sucesso do que ela teve, né? Enfim, que é exatamente falando sobre esse caso do colorismo. E aí eu até perguntar pra você, né, como é que foi pra você esse processo de descoberta e tudo mais, mas acho que você já conseguiu responder. Eu tô enxergando, eu tô buscando ver beleza nas coisas, sabe? É muito louco, assim, eu me entendi, eu não, falar bem a verdade, eu me acho amarela demais, fosca demais, branquela demais hoje em dia, e eu não gosto, eu olho minhas fotos de criança e falo, caralho, eu era tão linda, pretinha desse jeito, sabe, bem mais escura, mas só que eu não quero ficar lutando, eu não vou saturar a foto, eu não vou passar autobronzeador, eu não vou me torrar no sol, porque as pessoas querem que eu seja mais escura. Tipo, mano, eu sou eu me amo, eu me respeito acima de tudo, sabe? Meu corpo é meu templo, minha pele é o meu maior órgão, eu cuido, eu tô em paz. E, Carol, eu vi uma entrevista sua, no Rapbox, que você tava... o Léo ele pergunta pra você sobre o trap, e aí você fala, não gosto desse negócio. Você, tipo, meio que naquela época você rechaçou o trap. Só que eu vejo que você trouxe hoje a estética do trap pro seu trabalho, né? Eu queria saber como é que foi essa, não digo uma adaptação, mas essa mescla, tá ligado? De você trabalhando com trap e tudo mais, e como foi colocar isso, né, essa estética no seu álbum, sabe? Essa entrevista é muito antiga, né? Essa entrevista tem 5 anos, vamos falar. E nessa época, a gente quase não tinha trap nacional. Não tinha ninguém, assim. Então você via um ou outro artista gringo. E era uma sonoridade muito diferente, muito mais desinteressante do que hoje, assim. Então eu tive um pouco de resistência, mas eu sempre tenho. Eu resisti à Rihanna e ao Drake por muito tempo, pra depois morrer de amor pelos dois, sabe? Então eu achava que nem mesclava muito com o que eu fazia. E lê do engano meu, porque eu já fazia um tipo de rap que combinava muito bem. Eu já tinha lançado, por exemplo, um grime, que foi em 2011, que é a Muita Ideia, Muito Flow, que é de uma sound system da França, nem tem aqui. E eu já nem sabia o quanto que isso conversava com o trap que se faz agora, sabe? Tipo, isso é muito louco, assim. Eu achava que... E eu amo hoje, assim. Tipo, é base pra mim. Eu não quero ser uma artista de trap. Eu não quero.
Eu sou uma artista de rap, eu sou uma MC de rap, eu tenho profundo amor e respeito pela música que eu faço. Porém, eu não posso ser louca de fechar os olhos pra uma coisa que eu curto e que tá na moda, que tá movimentando, que tá da hora, que eu acho legal pra caralho, assim, eu escuto muito. E então eu tenho que ser inteligente o suficiente pra mesclar a sonoridade com a minha música, entendeu? Nada me impede de fazer trap e com todas as coisas do trap, porém, sinceramente, honestamente falando, eu acho muito fácil. Né? Eu acho muito fácil, eu acho muito simples de rimar, eu acho que os assuntos são repetitivos, saturados e não toca meu coração. E, Carol, mais uma pergunta que é sobre o Rimas. O Rimas, ele é formado, tipo assim, todas as meninas ali do Rimas são maravilhosas. Sim. É um negócio muito, é muito absurdo, é tipo a seleção brasileira de jogar, sabe? Eu concordo com tudo, assina embaixo. E aí é muito louco, e tipo assim, e quando o Rimas surge, você era uma das mulheres mais experientes ali, né, do grupo, né? Isso que é muito legal. Eu quero saber como é que foi pra você, já com o seu trabalho, já com uma caminhada já feita no rap, ter feito parte disso, tipo, ao mesmo tempo que você tava junto com a Stephanie, que era uma menina mais antiga, você tava com pessoas mais novas, tipo a Drica, sabe? Como é que foi fazer, tipo, pra você fazer parte disso? Como é que você agregou pra você como artista, sabe? Fazer no presente, gente, porque o Rimas... Não acabou. Não, tem muita gente que pergunta, o Rimas acabou. Como é fazer parte disso? Gente, o Rimas está numa pausa, justamente porque a gente precisava lançar nossas coisas individuais, que já estavam sendo feitas antes do boom do Rimas, né? A gente precisa falar disso, porque o Rimas foi muito fenômeno, e a gente falou, vamos aproveitar isso aqui, porque isso aqui é especial. O Rimas foi uma das maiores alegrias da minha vida, assim, real, porque eu fiquei amiga, tipo, eu né, ganhei de presente amigas e irmãs, assim, profissionais fodas do meu lado. Eu não tenho irmãs mulheres, então quando eu tô com elas parece que eu tenho, sabe? Supriu uma necessidade, assim. E, cara, você falou especificamente da Stephanie, assim, todo mundo no grupo fica meio babando na Stephanie, sabe? Quando às vezes você olha assim no palco, você fala, caralho, eu canto com a Stephanie, que foda. Porque, mano, a Stephanie, ela é ref de todo mundo. Total. Dos caras, das meninas de agora. Tipo, mano, se você não conhece a Stephanie, você tá no lugar errado, de verdade, assim, ó. Pode voltar 20 casas. E muito foda também eu ver, por exemplo, a Altinize e a Tatiana Bispo, que tinham menos músicas, que são as do R&B, que infelizmente ainda pena pra se estruturar no Brasil, mas tá cada dia melhor. E também, assim, então, umas trouxeram já uma experiência, outras trouxeram uma renovação, um refresco, e a gente conseguiu mesclar muito bem, assim. Eu tenho muito orgulho do projeto, muito orgulho do nosso disco, que a gente gravou em 5 dias. Tipo, foi muito louco, a gente se desafiou o tempo inteiro naquilo. E o Rimas, assim, foi um grupo zero real de investimento. Tudo o que aconteceu veio organicamente. A gente veio num momento que as mulheres precisavam ser ouvidas, que as pessoas precisavam ouvir sobre violência, sobre amor, sobre o orgulho de ser uma mulher preta. O orgulho de saber conviver com uma mulher branca, que é a DJ Maíra, por exemplo, que ela não tem nenhum problema em falar, eu sou a única branca do grupo, e isso tudo é muito maravilhoso, a gente se entender como mulher, trocar experiência, sabe? Então o Rimas, assim, ele é muito mágico, toda vez a gente fica emocionada quando fala. A gente já conversou de voltar, mas não sabe exatamente quando, porque, né, todo mundo ainda tá plantando e colhendo suas coisas. A Stephanie tem pretensão de lançar disco, a Tatiana Bispo tá gravando dela no momento. Eu, Tássia, a Drica e a Altinize lançamos esse ano. Então, no meu disco tem a Stephanie e a Tatiana Bispo e a Maíra. No disco da Altinize tem tem a Tássia. A Tássia tem música com a Stephanie no outro disco. Então, assim, gente, a Tatiana Bispo colocou a Drica no disco, então, que ainda vai sair. Isso só é a prova de que a gente continua, sabe? Se misturadas e fazendo coisa. A gente se admira enquanto cantoras, enquanto artistas, assim. Então, o Rimas é muito foda, é um presente, assim. E a gente sabe que todo mundo quer, que todo mundo gosta. A gente quer voltar, quando voltar, fazer um boom maior ainda, mais bonito ainda do que foi. E a gente espera que vocês estejam aí com a gente, sabe? Tanto no individual, nas nossas carreiras solo, quanto no grupo, assim. Aguardem, confiem. É isso então, família, mais uma edição do nosso quadro Acerca. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clica no sininho para não perder novidade, comenta quem vocês querem nas próximas edições e, enfim, e ouçam o disco da Carol, porque é um descasso, merece ser ouvido, merece a devida atenção, certo? Ouve meu disco, compra minha camiseta, vai no meu show, pede meu show nos lineups aí no Twitter, no Instagram.
ouçam rap de mulher, para de falar, aquela não tava, aquela tinha que tá. Pega a que você gosta, compartilha o trampo dela, manda pra todo mundo, compra o disco, pede aqui na entrevista. É isso.